O programa Futebol Gaúcho está no ar no Facebook, no YouTube, no canal 6 da NET e agora também no aplicativo móvel para Android e iOS. Confira as atrações do programa. Causos da Bola com Rubens Cardoso, campeão por Inter e Grêmio, com grande campanha no Brasil de Pelotas como auxiliar do técnico Klemer. Luciano Oliveira, diretor de futebol do São José, campeão da Recopa Gaúcha 2018. Rafael Farias, diretor de futebol do Pelotas, líder da divisão de acesso. Tem gauchão no momento decisivo, tem Recopa Gaúcha, tem Copa do Brasil e tem divisão de acesso. Eu sou Alex Bagé e começa agora o programa Futebol Gaúcho. Futebol raiz é aqui no Rio Grande do Sul. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Futebol Gaúcho. Toda terça-feira, às 7h30 da noite. Claro, além das nossas mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, também sempre terça-feira, às 7h30 da noite, aqui no canal 6 da NET TV. E você também pode nos acompanhar e deve curtir muito o aplicativo, nosso app do canal Futebol Gaúcho, que você pode baixar tanto para o sistema Android quanto para o sistema iOS e acompanhar todos os principais resultados do futebol gaúcho. Aliás, por falar em futebol gaúcho, nós estamos na fase... Dá para dizer nas fases decisivas já do Gauchão Ipiranga 2018, porque estamos em meio da fase das quartas de final. Aliás, vamos para a tela aí para colocar os resultados que tivemos até agora. O São Luís de Juí jogou contra o Brasil de Pelotas na partida de ida da fase das quartas de final e em casa empatou pelo placar de 1-1. Na quinta-feira, o jogo da volta, 7 da noite, lá no Bento Freitas, Brasil de Pelotas, que teve a melhor campanha da primeira fase, a fase de classificação. O Avenida empatou em casa contra o Caxias, jogando no final de semana pelo placar de 1-1. E agora joga hoje, 9h30 da noite, só que aí a partida da volta lá em Caxias do Sul, no Estádio Centenário. O Caxias, que tem a vantagem, se empatar por 0-0, estará classificado para a fase das semifinais. O Veranópolis venceu em casa o São José pelo placar de 1-0 e o jogo da volta será na quinta-feira, às 9h30 da noite, no Estádio Passo da Areia, na zona norte de Porto Alegre. O Grêmio aproveitou o fator casa, o fator local, e fez 3-0 no Internacional, no Grenal 414, disputado na Arena. Agora, na quarta-feira, 9h45 da noite, o jogo da volta no Estádio Gigante da Beira-Rio, e é uma vantagem bastante grande que tem o Grêmio para esse confronto do Grenal número 415 da quarta-feira. Por falar em clássico Grenal, João Batista Filho tem uma entrevista muito bacana, conversou com Rubens Cardoso, ex-jogador, bom lateral esquerdo, por passagens e títulos com o Grêmio, passagens e títulos com o Internacional e atualmente faz parte da comissão técnica comandada por Klemer no Brasil de Pelotas. Rubens Cardoso conversando com o repórter João Batista Filho aqui no programa Futebol Gaúcho. Cara, o começo de carreira, iniciei minha carreira no Botafogo de Ribeirão Preto. Lá eu me profissionalizei, né? Tive grandes amigos lá no Botafogo de Ribeirão. O Lucas, Cocito, Gustavo, que jogou no Atlético Paranaense, foi campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense. E nós fomos campeões paulistas, juniores, no Botafogo de Ribeirão Preto. Aí eu subi profissional. Só que eu ainda era um garoto, um menino que estava lá para compor o grupo. E aí eu comecei a jogar. Nessa época chegou o Serginho Chulapa, né? Todo mundo conhece o Chulapa, um abração Chulapa, pô, um cara fantástico. Só que eu, menino ainda, moleque, com sonho, com
aquela vontade imensa de querer voar para os grandes clubes. O time não andava muito bem, porém o Rubens Cardoso, na lateral esquerda, moleque, ele falava assim: Rubens, você fica, permanece, só vai na boa, bem tranquilo e tal. Só que eu falei assim, opa, eu coloquei na minha cabeça que eu precisava sair, eu tinha que fazer alguma coisa. E eu apoiava muito, gostava de apoiar, gostava de correr, e eu pegava aquela lateral e tentava furar o time adversário, perdia uma bola, 2 bolas, 3 bolas, na quarta eu conseguia o êxito, cruzava, eu conseguia dar passe para gol. Mas só que pensa num Serginho Chulapa do meu lado, na linha, jogando na minha linha, me xingando, pensa num tudo quanto é nome, cara, xingando, seu moleque, eu vou te matar, cara. Eu falo assim, meu Deus do céu, cara, hoje, quando acabar o jogo, eu vou sair correndo daqui, não vou entrar no vestiário. E aí, mais ou menos se encerrou esse ciclo, ele foi fazer uma reunião, chamou os atletas, a equipe não estava muito bem, e eu estava muito bem na ocasião, deu um geral, esporro geral em todo mundo, aqui não tem homem, aqui é tudo um bando de banana e xingando, o único homem que tem aqui nesse time é esse moleque aqui, ó. Aí apontou pra mim e falei, pô, será que ele tá falando comigo mesmo, cara? Não entendi nada, mas são coisas que você quando você tem a personalidade, você não passa por cima de qualquer coisa, né? E depois no Santos, ele me indicou no Santos também, aí eu fui pro Guarani, foi vendido pro Guarani, depois desse Campeonato Paulista que eu fiz, e aí foi embora, né? Acho que essa vontade, você passa por cima de até medo do Serginho te postular para te pegar pelos pescoços. Então esse daí é um dos casos aí da minha carreira, do início, principalmente do início da minha carreira. E a convivência com o Carvalho aqui no Inter? Cara, o Carvalho é interessante assim, ó. Eu estava no Atlético Mineiro, estava fazendo uma ótima temporada, apesar que o clube, que o time, nós estávamos para cair de divisão. Só que o Fernando Carvalho, desde que eu saí do Grêmio, meu empresário falando comigo, olha, o Fernando Carvalho gosta muito de você, não sei o que e tal, queria te levar para lá. Eu falei, poxa, não sei, talvez não dê, né, porque eu já joguei no Grêmio, pá, eu não posso, acho que não rola. Mas aí ele sempre insistiu, não foi acho que de uma hora para outra. E eu tenho uma admiração fantástica pelo Fernando Carvalho. Porque ele foi uma pessoa que eu convivi com ele dentro, não só dentro do Beira-Rio, mas ali fora, aí nos bastidores. E a conversa que ele sempre tem de futebol, de atletas, a visão, a maneira que ele faz a leitura é muito interessante. E ele, como presidente, para mim, ele naquela ocasião, ele não superou nem outro presidente que eu conheço. Então ele foi assim, fundamental. E aí ele sempre me ligava, e até que em 2005, no finalzinho de 2005, não teve como. Ele teve que bater o martelo, ele insistiu, e a gente, com o meu empresário também, com a minha família, né, junto, falei assim, vamos voltar para Porto Alegre agora, um novo desafio, um desafio muito maior ainda, e o Fernando Carvalho foi o cara que acreditou realmente que poderia dar certo. Por isso, eu acredito muito nesse grande amigo Fernando Carvalho. Na verdade, o que? É uma filosofia, né, do Klemer. E interessante assim que o Klemer, talvez ele tenha uma figura, né, de uma pessoa muito séria, de uma pessoa que tem aí o emocional sempre quase à flor da pele, mas quem conhece ele, eu conheço há algum tempo e a gente andou junto, caminhou junto, tanto como quando nós éramos jogadores ainda e hoje, fazendo parte de uma comissão, ele gosta da equipe dele muito para cima.
com muita desenvoltura, principalmente do seu meio para frente, né? E é claro que esse jogo apoiado, as transições rápidas, organizações rápidas, defensivamente também, para você se posicionar defensivamente com maior rapidez, toda essa transição que a gente pede no futebol, que o futebol hoje exige, acho que o Klemer ele consegue extrair dos atletas, né? Então isso daí é fundamental. E você participar de uma montagem de um elenco, então, e a gente discutia muito isso, ó, tem fulano, tem ciclano, e o Klemer deixa muito aberto, né? E acho que o grande lance, acho que de repente aí de um sucesso é você ouvir as partes, captar, acho que opiniões de outros. Então, quer dizer, ele não é aquela... É isso que eu estava querendo resumir. Parece que é aquela pessoa fechada, que é ele que decide. Não. Ele decide, porém, nós temos aí o nosso... a gente consegue colocar o nosso pensamento, o que a gente acha, o que a gente, de repente, poderia fazer ou não fazer, tipo de treinamento, como a gente... Então, a gente discute muito. Isso daí fica muito aberto. Acho que o final do ano passado, eu fiquei com o Tite na CBF, né, e ele tem esse relacionamento com o Kleber, com o pessoal da comissão, a comissão técnica toda, com o Matheus, com o pessoal da comissão técnica dele todo, e todo mundo tem que expor a sua opinião. É um ponto positivo, acho que da seleção brasileira, do próprio Tite também, que tem essa filosofia, e acho que, não sei se é pelo Kleber trabalhar com o Tite ou com outro, com o Abel, N treinadores aí, campeões que fizeram aí uma passagem com ele tem essa filosofia também, de escutar, de ouvir, e ele tem a ideia dele é de um time que joga realmente, que tem intensidade muito forte, os 90 minutos, e um poder de concentração faz com que a equipe hoje do Brasil de Pelotas, ela jogue em uma intensidade muito forte. E na quarta-feira da semana passada, nós tivemos a decisão da Recopa Gaúcha 2018. De um lado, o Novo Hamburgo, campeão gaúcho na temporada passada no primeiro semestre. De outro lado, São José, campeão da Copa Paulo Santana, competição do ano passado do segundo semestre. Na primeira partida, o Zequinha já tinha vencido em seus domínios pelo placar de 2-1. No jogo da volta, no Estádio do Vale, 1-0 para o São José, confirmando o título. Parabéns a toda a equipe e a direção de futebol, especial ao Rafael Jacques, que é o técnico do São José, mas teve algo especial. Um golaço de bicicleta do jogador Igor, que pegou de fora da área com extrema felicidade e fechou aí com chave de ouro a campanha do Zequinha, campeão da Recopa Gaúcha com um golaço do Igor. E por falar em São José, nós temos uma matéria agora com o Luciano Oliveira, diretor de futebol de São José, que conversou com o João Batista Filho, explicando um pouco aí da campanha que o São José faz e boa dentro do Campeonato Gaúcho, o Gauchão Ipiranga 2018 e também da conquista da Recopa Gaúcha. João Batista Filho. Futebol Gaúcho recebe hoje Luciano Oliveira, ex-dirigente do Grêmio, atualmente trabalhando no São José. Luciano, obrigado por atender o canal Futebol Gaúcho. O prazer é meu poder estar aqui colaborando com as informações, né? Que é a nossa rotina dentro do futebol, né? A gente às vezes tem essas questões de mudanças de clubes e tal, para a gente sempre buscar o nosso espaço dentro dos nossos objetivos traçados nessa nossa carreira que a gente escolheu. Bom, eu não tenho como não falar sobre isso. O gramado sintético do Passo da Areia. Qual a visão de você sobre ele? Para nós é ótimo. Para nós é ótimo. Para nós ele só nos ajuda, porque a gente tem essa questão do dia a dia, né, do treinamento. Na verdade, quem sente mais dificuldade é quem não está acostumado, né? A gente que está ali no dia a dia, por tudo que se fala em função dos males que ele pode causar, a gente tem um índice muito baixo, assim, se é que se pode dizer, com relação a lesões e algumas coisas do gênero. Mas só conta um bastidor aqui, já teve algum jogador que chegou e reclamou, ou que disse, não vou jogar no São José desse jeito?
Não, na verdade o pessoal ele relata bastante assim que é um piso diferente, né? Eles sentem um pouco mais as articulações em função do piso ser um pouco mais duro. Mas nada que vá prejudicar a prática, isso até porque eles, com o tempo, eles vão se adaptando. É muito tranquila essa adaptação até. Bom, para a gente ficar nessa questão de Grêmio, São José, como tu passou pelo Grêmio, eu quero abordar isso também. Esse grupo de transição, tu conviveu bastante com eles, né? E muito se falou sobre esse começo ruim, essa má campanha no começo. E dá para diferenciar, olha, tem bons jogadores, apesar da campanha não ter sido tão boa? Eu acho que os resultados a gente não pode relacionar com o trabalho que o Grêmio faz, né? Recentemente eu vim de lá e eu sei exatamente o que o pessoal planejava, né? E já pensando em usar esses atletas já no início do gauchão, né? Com a questão do Grêmio ter ido disputar o Mundial, não teria como colocar os atletas que estavam em atividade para começar o campeonato. São jogadores promissores, eu diversas vezes tive a oportunidade de conversar com o Jax e comentar com ele que eram jogadores que tinham sim um grande potencial e eu acho que não é em função desses maus resultados que se pode apagar o que eles já fizeram pelo clube. Eles têm uma história dentro do clube vitoriosa, né? E que por isso eles estão lá no profissional, estão todos eles credenciados a estarem lá. Tu pode passar uma aposta do Luciano Oliveira, desses jogadores, 2 atletas que tu realmente confia, não desmerecendo ninguém, mas aquele lá, ó, esse aqui... Cara, suspeito para falar, porque eu trabalhei com quase todos lá, né? Inclusive a comissão técnica, assim, que estavam lá, todo o pessoal. Mas a gente sempre aponta, assim, né? O Jean, Patrick, Jonathan, né? O próprio Balbino, o Lima. Eu acho que o Grêmio tem jogadores muito qualificados. Talvez não seja agora o momento deles ainda. Mas eles no futuro eles vão dar a resposta que o clube espera. Não tenho dúvida disso. Bom, a gente segue na base, ou pelo menos num grupo não tão de transição assim, mas um pouquinho mais para trás, que é o pessoal da base do São José, que recentemente foi para a China e se deu bem, inclusive. Isso, eles estiveram agora na Bolívia, se não me engano, né? E disputaram mais uma final, né? E a gente começa a perceber que nosso trabalho lá, ele também é um trabalho de excelência. Apesar de nossas dificuldades, ser um clube menor, ter um orçamento um pouco mais limitado, a gente trabalha para que esses atletas se identifiquem com o clube, que eles consigam chegar um dia no profissional e a gente consiga ter o máximo de informações para que esses jogadores, quando atingirem a sua condição de fazer o seu primeiro contrato, a gente tenha todo tipo de informação necessária para a gente ter a certeza de que a gente está no caminho certo. São José consegue manter, apesar de todas as dificuldades, um bom caminho, né? Ter uma boa estrutura, ter um bom investidor, que é o seu Milton, que está sempre ajudando lá, e também ter, vamos dizer assim, um time qualificado no gauchão, porque sempre incomoda um pouquinho, né? O que eu sempre falo é que o São José, na verdade, é um clube que ele já tem uma base formada, né? De equipe. Então, não precisa começar nunca do zero. São jogadores que a gente vai atrás, sempre são situações mais pontuais, para que se dê sequência ao ano anterior. Esse ano não foi diferente, fizemos 10 contratações, né? Todas situações muito pontuais, que agora a gente consegue perceber que está dando resultado, e eu acho que o segredo do sucesso, nesse início pelo menos, é essa nossa forma de trabalhar clara, de que a gente não pode inventar, a gente tem que continuar fazendo aquilo que tem sido feito e muito bem feito até aqui. Luciano Oliveira, obrigado por nos atender aqui no canal Futebol Gaúcho, sucesso para vocês lá no São José. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade e me coloco à disposição sempre que necessário. Tá aí, Luciano Oliveira, dirigente do São José, nos visitando aqui na Federação Gaúcha de Futebol. Chegou a hora de falarmos aqui no programa Futebol Gaúcho de Copa do Brasil, porque na semana passada, na quarta-feira, o Internacional jogou em Cianorte e venceu o time local pelo placar de 2-0 e com isso o Inter chegou à quarta fase da Copa do Brasil. A CBF fez o sorteio no início de semana e definiu o próximo adversário do Inter será o Vitória da Bahia, com o primeiro jogo no Estádio Gigante da Beira-Rio em Porto Alegre e o jogo da volta da fase das quartas de final da Copa do Brasil na Bahia, em Salvador. Lembrando que o Internacional, passando pelo Vitória, vai chegar à quinta fase da Copa do Brasil e poderá inclusive encontrar o Grêmio, que entra já na quinta fase da competição. Então, uma possibilidade de mais um clássico Grenal também pela Copa do Brasil.
O Pelotas é um dos times que vem forte aí para a disputa da divisão de acesso do futebol gaúcho. A repórter Júlia Goulart conversou com o diretor de futebol do Pelotas, o Rafael Farias. E você confere agora aqui essa entrevista no programa Futebol Gaúcho. O canal Futebol Gaúcho agora vai viajar para a zona sul do estado e vai conversar com o diretor de futebol do Pelotas, Rafael Farias. Primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vindo ao canal Futebol Gaúcho. Boa noite, Júlia. Sou eu que agradeço, podendo falar um pouquinho do trabalho e da preparação do Pelotas para a divisão de acesso. Mais um ano que o Pelotas vem se preparando para tentar subir a primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Na verdade, esse ano nós tentamos fazer um pouquinho diferente, né? Nós disputamos a Copa Paulo Santana pensando já no objetivo final, que é a divisão de acesso, numa montagem de grupo. Nós temos hoje em torno de 12, 13 atletas da montagem da Copa Paulo Santana. Nós agregamos experiência, nós agregamos qualidade àquele grupo e nós temos certeza que nós estamos no caminho certo para poder disputar a competição. Muito interessante que tu falou em montagem de grupo. E o Pelotas é um clube muito grande aqui do estado do Rio Grande do Sul. Como é que faz, né, essa montagem, formação de grupo, sempre visando a primeira divisão? Tem que ter um jogador mais experiente, tem que ter um jogador com mais tempo de estrada, mas também tem que ter aquela força jovem. Como é que faz para equilibrar tudo isso? Nós tivemos esse mesmo pensamento, que era mesclar, né? Nós mesclamos experiência, nós mesclamos também experiência e juventude ao mesmo tempo. Nós temos hoje em torno de 24 atletas por enquanto, temos 3 vinculados. Nosso plantel hoje nós temos o Daniel Carvalho, com a experiência que não precisa nem a gente estar comentando aqui, né? Nós temos um grupo experiente também que já disputaram diversas divisões de acesso, que nós entendemos que isso é uma competição que tem um perfil um pouco característico, diferente até mesmo do nosso Campeonato Gaúcho da primeira divisão, e nós buscamos exatamente essa mescla. Nós temos juventude ao mesmo tempo, qualidade e experiência também na competição. Há pouco tempo aconteceu um fato até surpreso, que foi, né, que vocês perderam a comissão técnica do técnico Thiago Gomes. Como é que foi procurar, por onde que vocês traçaram, em quem vocês pensaram? Claro que contrataram o Paulo Porto, mas como é que foi traçar um perfil de um treinador? Porque foi surpresa para vocês não esperavam perder o Thiago Gomes. Na verdade, nós temos uma comissão técnica permanente do clube, né? O Thiago trabalhava junto com a nossa comissão permanente, aconteceu esse convite para o Thiago, então isso mais qualifica o clube, né, como uma vitrine grande, que vem um time do tamanho do Grêmio buscar um profissional que nós escolhemos lá no mês de junho para seguir esse projeto. O Paulo chega num momento que já tinha uma formação de grupo pronta e nós pretendíamos, com a contratação do Paulo, mudar o mínimo possível do perfil do nosso grupo, né? Que é um grupo experiente, um grupo que ao mesmo tempo gosta de jogar futebol com muita força, que nós precisamos de muita força na divisão de acesso. Então nós pretendemos com o Paulo continuar a nossa mesma linha de trabalho que nós tínhamos com o Thiago, que é um jogo jogado, um futebol de bola no chão, não só saber jogar a competição ao mesmo tempo, mas ter qualidade para poder vencer os adversários também. Equipe alinhada, comissão técnica alinhada, como é que está a torcida Auro Celúria? Eu acredito que está numa expectativa muito grande da volta do Pelotas à primeira divisão. A torcida sempre é um diferencial do Pelotas, né? Nesses últimos anos aí a gente sabe que a torcida sofreu um pouquinho com os últimos, não foi feliz nas últimas divisões de acesso, mas é uma torcida que empurra o time a todo momento. Todos os jogos, em casa ou fora, a torcida se faz presente e a gente tem certeza que esse ano pode ser um diferencial novamente do clube, a nossa torcida. Que a gente tem certeza que o grupo que nós montamos também sabe da responsabilidade que tem perante a nossa torcida, que a nossa torcida apoia muito e a gente tem certeza que vai ser mais um fator importante e determinante para o nosso acesso à torcida do nosso lado. Rafael, muito obrigado pelo seu tempo, por aceitar nosso convite. Desejamos muita sorte para o Pelotas na caminhada da divisão de acesso. Sou eu que agradeço. Boa noite e obrigado, Júlia. Rafael Farias, diretor de futebol do Pelotas, conosco aqui no canal Futebol Gaúcho. Valeu, Júlia Goulart. Já que a Júlia, nossa repórter, falou sobre o Pelotas lidera a sua chave na divisão de acesso do Futebol Gaúcho 2018. Vamos jogar na tela aí como está a classificação atualizada da divisão de acesso gaúcha? O Grupo A da divisão de acesso tem, neste momento, a liderança do Pelotas, com 7 pontos ganhos. Também com 7 pontos ganhos, o Grêmio Bagé aparece na segunda colocação. O Aimoré é o terceiro colocado com 6 pontos, seguido do Guarani de Venâncio Aires, que está na quarta colocação e tem 4 pontos ganhos. O Inter de Santa Maria é o quinto com 3.
seguido do Santa Cruz, que ocupa a 6ª posição com 2 pontos ganhos. Também com 2 pontos ganhos na 7ª colocação está o Lajadense, e fechando a chave A, o grupo A da divisão de acesso, aparece o São Gabriel, 8º colocado, com apenas 1 ponto ganho até agora na competição. O Grupo B, a chave 2 da divisão de acesso do futebol gaúcho, apresenta neste momento o Ipiranga de Erechim na liderança com 7 pontos ganhos, o Glória de Vacaria, o 2º colocado, com 6 pontos ganhos, o União Frederiquense é o 3º com 5 pontos, o Passo Fundo é o 4º colocado com 4 pontos ganhos, mesma pontuação do Esportivo de Bento Gonçalves, que aparece na 5ª colocação. O 6º colocado é o Tupi Futebol Clube com 3 pontos, o 7º colocado o Brasil de Farroupilha com 2 pontos ganhos, e na lanterna até o momento o Esporte Clube Igrejinha é o 8º colocado com apenas 1 ponto ganho. Chegamos ao fim de mais um programa Futebol Gaúcho. Eu quero fazer o de sempre, agradecer o seu compartilhamento, você que assiste os programas e que deixa seus recados e principalmente ajuda a divulgar cada vez mais o nosso futebol gaúcho. Para isso, você pode nos encontrar toda terça-feira, encontro marcado, 7h30 da noite aqui no canal 6 da NET TV, mas você também nos encontra pelas nossas mídias digitais, pelas nossas mídias sociais, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram e também pelo nosso aplicativo que você baixa com facilidade. Só procurar lá na sua loja virtual para sistema Android ou para sistema iOS. Você baixa com facilidade o aplicativo Canal Futebol Gaúcho. Grande abraço. Programa Futebol Gaúcho. Aqui, o futebol produzido no Rio Grande do Sul é sempre tratado com muita categoria. Até mais.